Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Complexo de Édipo, onde aqui a gente vai partir para a parte 5 acerca dessa temática, onde eu vou falar das fantasias que munem o Complexo de Édipo. Então, o Complexo de Édipo é muito munido, né, por fantasias. Isso acredito que ficou explícito nas minhas falas nos vídeos anteriores a este. Então, o que é uma fantasia? Né? Uma fantasia é uma cena imaginária que, no caso do Complexo de Édipo, nesse caso em específico, vai aí propiciar o consolo, né? Nesse caso vai propiciar consolo à criança. Esse consolo pode ter a forma de um prazer ou de uma angústia, veremos adiante. Então, uma ação, quando a mesma é fantasiada, ela vai aí ter como função baixar a tensão do desejo e assim suscitar o prazer, né? Ou então, como eu falei, a angústia ou ainda outros sentimentos. Então, diante da fantasia, há uma queda da tensão psíquica. Essa queda, ela permite evitar uma fissura irreparável no psiquismo. E aí é por isso que se dá essa queda da tensão psíquica por meio da fantasia. Por mais que essa ação fantasiada suscite angústia, mas independente do sentimento que essa fantasia vai suscitar, a função da fantasia é evitar uma fissura irreparável no psiquismo, né? Por espantoso que pareça, como dizia Anásio, a queda da tensão psíquica pode se traduzir, né? Pode também aí se traduzir por um sofrimento consciente. Então, um exemplo, uma crise de choro, digamos assim. Uma crise de choro pode exercer a função de uma descarga emocional. A criança edipiana, ela se vê diante da fantasia de que a mãe é uma extensão dela, né? É uma parte indivisível dela. Então, o que é que acontece? Diante das intervenções da função paterna, ela começa a munir-se da percepção angustiante de que ela é um e a mãe é um outro, diferente dela. Não é uma extensão dela, não é uma parte indivisível dela. Então, ela começa a se perceber diante do fato de que a mãe não é uma extensão dela. Ela começa a perceber os limites e isso suscita angústia. Diante disso, ela pode cair numa crise de choro, né? Quando ela se vê aí diante da ausência da mãe, quando ela vê a mãe ausente da sua visão, né? Ela pode aí cair numa crise de choro por de repente achar fantasisticamente que a mãe pode não voltar, né? Porque a criança ela começa a partir da intervenção da função paterna, ela começa a entender que a mãe não é uma fusão, né? Não é uma fusão dela, não é uma extensão, não há uma dependência fusional, porque, como eu falei, a mãe é um outro, não é ela, ou seja, é uma parte indivisível da criança. Então, sendo essa parte indivisível, ela pode ir e não voltar mais. Mas esse choro é um mal menor, né, que protege de um mal maior, como a psicose. E é por isso que a fantasia, independente do sentimento que ela desperte, né, ela tem aí a função de baixar a tensão psíquica, né? E aí, como eu falei, é um mal menor que protege de um mal maior. Nesse caso em específico, nesse exemplo em específico, esse choro
é um mal menor que protege de um mal maior, como, por exemplo, uma psicose. Então, a criança, diante disso, ela bota essa angústia para fora por meio do choro, né? Porque ela está reconhecendo, ela está entendendo os limites, tá certo? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essas considerações acerca do complexo de Édipo. Para quem assistiu apenas esse vídeo aqui, eu sugiro que você entre na playlist de título Complexo de Édipo e assista desde a parte 1, certo? Para que assim você possa ter uma compreensão holística, uma compreensão abrangente acerca do Complexo de Édipo, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.